O que que eu quero agora? O que que eu quero agora? Tá? Equação do plano. Olha, no R3, tá? Inicialmente no R3. Só dá para ser no R3, no R4, não dá para ser no R2, porque o R2 já é um plano. Tá? Se você pegar um plano dentro do R2, vai ser o próprio R2. Tá? Olha, aqui eu quero o seguinte. Eu tenho um espaço aqui, que é o nosso mundo aqui, né? É o R3. E eu quero um plano lá, uma equação de um plano. Aí, primeiro eu tenho que ver o que determina um plano, né? Olha, uma reta, um ponto pelo qual ela passa e um vetor que dá a direção dela, determina ela. Determina no sentido de que, dado um vetor e um ponto, só tem uma reta que passa por esse ponto e tem a direção daquele vetor. Ela está determinada pelo ponto e pelo vetor. Agora, em se tratando de plano, não. Digamos que eu tenho um ponto aqui no espaço e tenha um vetor aqui. Aí tem um plano aqui que passa por esse ponto e tem a direção desse vetor. Mas tem outro também, ó. Se eu pegar esse outro plano aqui assim, ó. Esse outro vetor aí, esse outro plano também passa por esse ponto e tem a direção desse vetor. E assim como infinitos outros, né? Então, não dá para você fazer um plano que passa por um ponto e seja paralelo ao vetor. Dá para você fazer o seguinte, dá para você fazer o plano que passa por um ponto e é perpendicular a um vetor. Tá? Você tem aqui um vetor, um ponto e aqui um vetor. Vamos chamar de N. Aqui um ponto P0. E imagina aqui o plano que passa por esse ponto e é perpendicular a esse vetor. O que significa um plano ser perpendicular a um vetor? Significa que toda reta contida no plano é perpendicular à reta suporte do vetor. O vetor faz um ângulo de 90 graus, de π sobre 2, com qualquer reta contida nesse plano. Se isso acontece, ele é perpendicular. Eu digo que o vetor é perpendicular ao plano. Eu digo também que o vetor é normal ao plano. Quando eu falo assim, esse vetor é normal ao plano, é a mesma coisa dizer que ele é perpendicular ao plano. Ou também eu digo, o vetor é ortogonal ao plano. São três palavras para te dizer a mesma coisa. Perpendicular, ortogonal, normal. Tá? Tem ainda uma outra, mas envolve outras coisas também. Então, dado um ponto e um vetor, só existe um plano que passa por esse ponto e é normal a esse vetor. E é perpendicular a esse vetor. E é ortogonal a esse vetor. Qualquer outro plano que você pegar aqui, né? Um pedaço aqui do plano, já não vai ser mais, não vai ser mais ortogonal, olha, esse plano aqui assim, aí já não vai formar mais um ângulo de 90 graus aí, tá? Então só tem um. Então, para fazer a equação do plano, eu vou pegar um ponto do R3, tá? E um vetor do R3 também, certo? E eu vou ter aqui, no meu espaço, Y, X, Z, eu tenho aqui o ponto, e eu tenho aqui o vetor, N, e aí o plano aqui, ó. Um pedaço do plano, né? Não dá para te desenhar um plano todo, porque ele é ilimitado para todos os lados. A gente desenha um pedaço dele. Esse aqui é o ponto P0.
ponto P0. Aí eu quero a equação desse plano. Olha, eu vou pegar um ponto genérico do plano, tá? Ponto P aqui, genérico, x, y, z do plano. Aí como é que eu descrevo numa equação esse ponto em função desse N e desse P, né? Ó, vou fazer parecido ainda há pouco. Vejam que esse vetor aqui, ele é ortogonal a toda a reta contida no plano, tá? Ele é perpendicular ao plano. Eu quero a equação do plano que passa por este ponto e é perpendicular a este vetor. E é normal a este vetor. E é ortogonal a este vetor, né? Então, olha, eu vou pegar este vetor aqui, ó, que é o vetor P0, e vou pegar este vetor aqui, que é o vetor P, e vou considerar este vetor aqui, ó, é o vetor P menos P0, tá? Sai do P0 e chega no P. Este vetor aqui, olha, este segmento que representa este vetor, o ponto inicial dele e o ponto final dele estão sob o plano. Então esse ângulo aqui é de 90 graus, porque a reta suporte desse segmento está contida no plano. Então ela é perpendicular ao vetor N, tá? Então eu tenho aqui que o vetor N, o vetor P menos P0 é perpendicular ao vetor N, tá? Então o produto escalar deles é nulo, né? O produto escalar desses dois vetores é zero. Não foi isso que nós aprendemos? Que se é ortogonal, dois vetores são ortogonais, sim, somente se o produto escalar deles é zero, tá? E esta aqui é a equação vetorial do plano. Você pode escrever colocando as componentes. O N é A, B, C. Produto escalar, vou colocar aqui um colchete aqui. Vamos colocar colchete aqui para... Vai aparecer parênteses aqui, ó. Aqui x, y, z menos x0, y0, z0, tá? Igual a zero. Então essa aqui é a equação vetorial do plano, tá? Envolve um produto escalar, ó, tá? Você pode desenvolver a equação vetorial, e aí você vai ter assim, ó, A, B, C, produto escalar com esse vetor aqui. Vamos subtrair aqui, ó. Primeiro com primeiro. Segundo com segundo. Terceiro com terceiro. Tá? Agora vamos efetuar o produto escalar. Eu multiplico primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro e somo. E somo. Então eu vou ter A vezes x menos x0, mais B, y menos y0, mais C, z menos z0, igual a zero, tá? E essa aqui é outra equação do plano. Outra equação do plano. Tá? Ela é chamada de equação escalar do plano. Tá bom? Vamos desenvolver a equação escalar. Vamos multiplicar esse com esse. Com o x e depois com o x0. Esse com esse aqui. Esse com esse aqui. Eu vou deixar aqui no primeiro membro este, este e este. E vou passar para o outro membro, este, este e este. Muda de sinal, né? Isso aqui tudo é uma constante, né? Isso aí, na verdade, é o produto escalar deste vetor com este. Ó. Considerando isso aqui um vetor, eu faço o produto escalar desses dois aqui, dá aquilo lá. Né? É uma constante. Eu vou chamar de D para essa constante.
Então eu vou ter isso aqui, ó. Ok? E essa é a equação geral do plano. Essa que eu falei que é o equivalente à equação geral da reta, tá? Né? A equação geral da reta era assim, ó, não tinha essa componente aqui. Aí eu tinha a equação geral da reta no plano. Quando eu ponho mais essa, e eu considero agora coisas no espaço, isso aí é a equação geral de um plano. Vai ser a equação de um plano. Observem esses coeficientes aqui, que estão na frente do x, do y e do z. Quem são esses coeficientes? São os coeficientes, são as componentes do ABC, que é um vetor normal ao plano. Assim como na equação geral da reta, os coeficientes que apareciam na frente do x e o y eram as componentes de um vetor normal à reta, né? Aqui também tem essa analogia, tá? Ok.